Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao meu programa, ao seu programa Varela Torres, Momento Jurídico. Hoje temos como tema Atualidade da Lava Jato versus o Lula. E para isso, temos um convidado aqui muito especial que está voltando ao nosso programa, o Dr. Rafael Rodrigues, meu amigo, ele que é advogado especialista aí na área criminal. Doutor Flávio, é uma honra me encontrar presente aqui no seu programa e eu não tenho dúvida que a gente vai discutir pontos importantes para a sociedade brasileira. Vamos direto ao assunto, né? A gente vivenciou aí nesses últimos dias aí o Fachin, né, o ministro Fachin, que anulou aí as condenações aí do Lula no que se refere à sentença prolatada aí pelo juiz à época, né? Moro, Sérgio Moro. E aí? Foi certo, foi errado? Doutor Flávio, assim, existem ponderações corretas e incorretas, mas de antemão, fazendo uma parte introdutória, eu tenho que falar aqui que a gente vai fazer uma análise técnica, até porque no que tange a uma análise política, não me identifico com o progressismo, sou liberal, e no que tange ao que o Lula e todo o PT fez ao longo de 13 anos, também não identifico, e nos encontramos no caos atual em decorrência dessa má gestão. Mas uma coisa é uma situação técnica que pode incidir sobre nós no futuro. O que aconteceu em uma cognição sumária, doutor, é que ele anulou todo o processo, que eram inicialmente 4 processos, uma do sítio, uma do triplex e 2 do Instituto Lula. Este HC, ele veio e ele anulou no que tange a uma prejudicial chamada de incompetência. Ele prolatou que o juiz Moro não era competente para julgar aqueles atos. E aí, de antemão, ele entendendo aquela situação, ele repassou a uma competência a um juiz do Distrito Federal, ressaltando que ele poderia, de antemão, sobre sua análise sumária, aproveitar determinados atos instrutórios, mas que isso também é um erro e a gente vai discorrer isso ao longo das outras perguntas. Alguma semelhança aqui com o Lula? Não sei se você é fã dele. Não tenho nenhuma identidade com o progressismo. Sou de direita veementemente. Tá, mas essa decisão do Fachin é definitiva? Lula está elegível, pode ficar tranquilo, está solto, sem condenação? Ele está elegível momentaneamente, até porque essa decisão... Momentaneamente? Essa decisão ela vai ser referendada no Pleno. Não tem prazo para ela ir para o Pleno, mas ela irá para o Pleno. E também, uma observação importante, doutor. O Lula ele não foi inocentado de nenhum processo. É algo somente que voltou, em uma palavra coloquial, ela retornou ao início. Ou seja, há provas de que ele cometeu realmente todos aqueles delitos. Existiu o mensalão, existiu o petrolão, todavia o que a gente está falando aqui é de um termo processual, que o Estado Todo-Poderoso ele tem que se manter sob uma linha moral e ética. Porque se ele descumprir isso com o Lula, ele pode descumprir isso com qualquer um de nós. É só a gente ser um inimigo estatal. Então, isso é muito perigoso. O que a gente está discutindo aqui não é situações políticas, são técnicas. Muito importante. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, desculpe, que diz assim: caso continue a decisão, Lula pode ser condenado antes das eleições? Doutor, tem uma situação muito peculiar que a celeridade do judiciário, né? Tendo em vista essa celeridade, se o Pleno confirmar essa decisão liminar do Fachin, mantendo ele elegível, ele pode sim ser candidato e eu não creio que há tempo hábil para outras condenações, porque lembrando que a lei da ficha limpa, ele só volta a se tornar inelegível se ele tiver 2 condenações, uma condenação em primeiro grau e depois uma confirmação da condenação em segundo grau. E temos aí pouco mais de 1 ano e meio, ou até menos, para as eleições, para o pleito do ano que vem, é impossível. Muito está se falando também aí a respeito da suspeição, né? Suspeição do Moro. O que é que vem a ser essa suspeição nessa seara aí processual do direito penal? A suspeição em si, falando de um linguajar mais coloquial novamente, é uma conduta subjetiva, se alguém tiver um interesse sobre aquele ato. Nós temos um código de processo penal, um rito processual que o juiz deve seguir. Dentro disso, no artigo 254, há hipóteses de que se o juiz incidir naquilo, ele é suspeito, ser amigo ou inimigo, por exemplo. Há um vasto rol. E as ponderações que o Moro foi colocado dá ensejo de que ele
vai sofrer essa suspeição porque ele tinha interesse na condenação. Até porque também, em situações futuras aqui na entrevista, eu vou ponderar a vocês atos que consubstanciam verdadeiramente a sua suspeição e o seu interesse naquela lide. Tem mais uma pergunta aqui, o seguinte, ó, por que o ministro Gilmar deu início ao julgamento da suspeição do Moro? Mas aguarda aí essa pergunta, vamos aqui a um breve intervalo. E você não sai daí, tá? Temos muita coisa boa até o final do nosso programa. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Gente, estamos de volta aqui com uma pergunta quente, hein? Por que o ministro Gilmar deu início ao julgamento de suspeição do Moro? É uma situação que é a seguinte, o STF ele é dividido em turmas inicialmente, 2 turmas. Essa segunda turma tinha esse HC da incompetência e o HC no que tange a suspeição. O Fachin, que é um lavajatista e sempre teve decisões a favor da Lava Jato, ele entendeu por bem julgar inicialmente a incompetência para que esse outro HC que discute a suspeição perdesse o objeto, ou seja, não há necessidade de discutir a suspeição, porque eu já anulei aqui. Então vai voltar desde o início, não precisa mais fazer isso. Todavia, o presidente da turma, que é o Gilmar Mendes, ele entendeu por bem que não perdeu o objeto. Por quê? Rapidamente. Porque se o ministro Fachin entendeu que o juiz poderia aproveitar alguns atos decisórios desse julgamento que foi anulado, ele entendeu por bem ponderar a suspeição, porque se o Moro for suspeito, tudo aquilo também não dá para aproveitar nada. Volta desde o início da investigação. Então isso é de suma importância discutir e ponderar para os nossos telespectadores. A gente viu que muitos bilhões, né, foram aí devolvidos aos cofres públicos, né? Muita gente da alta sociedade foi presa, muitos políticos, né? Existe uma preocupação aí como um todo de que isso passe em branco e que haja até mesmo, se for haver a necessidade de recomeçar esse julgamento, de que haja a prescrição desses crimes, né? Sim. Mas especificamente aqui a do Lula, ele vai ficar impune, haja vista que vai ter que voltar do início em relação aí à prescrição? Pode haver o risco de incidir prescrição, em decorrência desse processo atabalhoado que foi correndo. Até porque é o seguinte, doutor Flávio, querido telespectador, os delitos que incidem aqui datam do ano de 2010. Já estamos em 2021. O delito inicial é corrupção, do artigo 317 do Código Penal, onde a pena combinada máxima em abstrato é de 12 anos. Se a gente jogar a prescrição rapidinho do artigo 109 do Código Penal, é de 16 anos, todavia ele tem mais de 70. Quando a pessoa tem mais de 70, a prescrição cai pela metade, vai cair para 8 anos. Ou seja, de 2010 até 2021, já se passaram mais de 8 anos, e eu não tenho dúvida que, infelizmente, alguns delitos do presidente Lula, do ex-presidente Lula, incidirão a prescrição. Ou seja, uma verdadeira sensação de impunidade pela população aí brasileira, né? Mas vamos lá. A gente consegue trazer aqui os excessos da Lava Jato? Alguns, doutor. Todo mundo está falando, a mídia aponta uma coisa, aponta outra, ninguém sabe o que é verdade, o que é fake news, né? Vamos trazer de forma técnica para o nosso telespectador aqui, em exclusividade, tá? Aqui para a Rede Capital de Comunicação no programa Varela Torres. Isso é importante, doutor, porque o seu programa é um programa de alcance, de um conhecimento técnico. Então é importante a gente parar com fake news. Veja bem, vou pontuar só alguns aqui, doutor, porque eu sei que vocês contam com o meu poder de síntese.
Primeiro, a condução coercitiva do artigo 260 não havia necessidade do Moro impetrar ela. Por quê? O Lula, em 2 oportunidades, foi. Então, não haveria necessidade de mandar aquela situação midiática para levá-lo lá. Mas beleza. Outra situação, interceptação telefônica não somente sobre os investigados, mas sobre os advogados e familiares ao qual eles representavam. Outra situação, aquela interceptação entre Dilma e Lula, a partir do momento que incidiu a Dilma, que tinha foro por prerrogativa de função, que deveria ter ido ao STF, o que ele fez? Ele deu publicidade àquele ato. E para a gente encerrar, somente 2 pontuações. A primeira, a delação do Palocci, que 6 dias antes das eleições, ela teve uma publicidade e hoje percebeu-se que era somente notícias de jornais. Ele não tinha nada para provar naquela delação. E a última, a mais importante, que todos nós nos recordamos que tinha um HC que um desembargador deu em liminar a liberdade do Lula. Todavia, o ex-juiz Sérgio Moro, em férias, ele atuou diretamente para que aquela ordem não fosse cumprida. Ora, Rafael, então você quer dizer que o Lula deveria ter sido libertado? Não. A situação é o seguinte, os meios objetivos do Estado deveriam agir. Ministério Público, alguém, mas não ele. Ele incidiu verdadeiramente naquele ato. Então, esses são alguns excessos de tantos que a gente pode discutir em 2, 3 programas, doutor. Então, telespectador, o que é que vai acontecer? Aquela sensação de impunidade, mas a gente não pode deixar aí de lado que nós vivemos no Estado democrático de direito e temos que seguir tanto princípios constitucionais ou a lei instrumental aí do Código de Processo Penal e o próprio Código Penal. Essas questões, elas têm que se sobressair independentemente de qualquer pessoa que vai estar ali no banco dos réus. O que tem que ser feito de fato é a justiça conforme a técnica da norma penal brasileira. Doutor Rafael, na sua visão, na sua ótica, no geral da Lava Jato, além do Lula, todo mundo vai sair aí com a prescrição desses crimes? Boa parte desse pessoal, liberação dos patrimônios? O que é que você diz aí de forma... Doutor... subjetiva, né? Sim, e até mesmo inicial, porque isso tudo é muito novo. A gente está discutindo aqui há pouco tempo dessa decisão. Veja bem, cada caso é um caso e será discutido à parte. Não quer dizer que a partir do momento dessa decisão do ex-presidente Lula, que a minha concepção técnica é essa, mas a concepção política é que realmente o PT destruiu o país ao longo desses 13 anos. Todavia, temos de discutir a situação técnica. Por quê? Porque se hoje é o presidente Lula, amanhã pode ser não sei, às vezes o presidente Bolsonaro pode ser um presidente que a gente vai eleger, então devemos respeitar os ditames legais. E se me permite, doutor, rapidinho, porque o tempo é muito curto, eu indico o livro da doutora Fabiana Alves, que traz sobre a Lava Jato algumas ponderações de sucesso da Lava Jato, muito mais de sucesso, mas algumas outras que não deveriam seguir a esta risca. Gente, o tema foi muito bom, muito intrigante, mas infelizmente estamos chegando aí ao final de mais um programa. Eu agradeço a sua audiência. Doutor Rafael, foi muito bom ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite de voltar aqui ao programa Varela Torres. Eu que agradeço, doutor. Agradeço você, meu querido telespectador, e digo aqui, para me encerrar, que é o seguinte, se não lutarmos contra isso, a ditadura do Poder Judiciário, quem que pode inibir isso? É a eterna vigilância de nós, técnicos e pessoas de bem da sociedade. É isso aí, gente. Até a próxima e que Deus te abençoe.